Ora, viva, boa noite, estimado telespectador da TV Girassol. Estamos de volta ao seu habitual debate segunda-feira à noite. Na edição de hoje vamos falar sobre os Palancas Negras, depois do duplo fracasso CHAN e Mundial. O que esperar de Angola no CAN de Marrocos? Que fatores estiveram na base do fracasso de Angola no CHAN e na corrida ao Mundial? Em que aspectos as palancas têm de melhorar para fazerem um bom CAN no reino de Marrocos? Pedro Gonçalves deve ou não continuar à frente dos Palancas Negras? Perante este quadro, qual deve ser a postura da FAF liderada pelo engenheiro Alves Simões? Estes e outros assuntos serão vistos e analisados com profundidade neste debate. São nossos convidados para este tema, precisamente Luís Quintas, técnico do futebol. A última vez que esteve no ativo foi à frente do recreativo do Libolo, e também Aniceto Quinto, o nosso comentador. Luís Quintas, saudações e seja bem-vindo. Boa noite, João Bravo. Boa noite à nossa audiência. Aniceto Quinto, saudações. Boa noite, Bravo. Boa noite especial ao professor Luís Quinta e boa noite extensiva a todos os telespectadores. Luís Quintas, um tema que está na boca do povo, diga-se passagem. Nós tivemos este fracasso no CHAN. Antes de chegarmos ao que poderá ser o CAN de Marrocos, no CHAN, Angola não esteve bem, perdeu frente à equipa marroquina, empatou ante a Ucrânia, ganhou a Zâmbia por 2-1, perdeu frente ao Congo Democrático. O que é que se passou com a seleção nacional? Bem, eu acredito que de um tempo a esta parte nós temos vindo a perder algum gás naquilo que é os objetivos que foram traçados, se é que foram traçados, porque acima de tudo nós temos que saber o que é que foi preconizado, que é para nós atingirmos como objetivos. Os jogadores continuam a ser os mesmos, o selecionador é o mesmo, mas de um tempo a esta parte, não sei se por causa do êxito no CAN passado começamos a ser vistos de maneira diferente. O certo é que os resultados não estão a aparecer. Mas está a querer dizer que a partir da era Alves Simões a seleção terá perdido a alegria de jogar? Será isto? Alegria não digo, mas os números falam por si. Desde a entrada do novo elenco federativo, coincidência ou não, os resultados deixaram de aparecer. Tivemos a vitória no campeonato interno da África, a taça COSAFA. Na COSAFA, que não tem uma grande expressão, diga-se a bom da verdade. De lá para cá, os principais objetivos, que eram o CHAN e o apuramento ao Mundial, não foram alcançados. Mas isso é uma conjuntura e se os êxitos são repartidos por todos, eu acredito que as falhas também devem ser repartidas, devem ser analisadas, e eu acredito que eles em tempo oportuno vão analisar para saber o que é que esteve na origem o que está na origem desse fracasso. Mas agora, Aniceto Quinto, primeiro o CHAN, não é? Já falámos muitas vezes noutros espaços sobre as causas do fracasso do CHAN. Nesta altura pensa da mesma maneira. Um dos fatores foi Pedro Gonçalves não conhecer os jogadores que atuam no Girabola Alegria do Povo. Olha, esta pode ser também uma das situações, ou uma das razões, mas é preciso dizer que o nosso fracasso a nível do CHAN está consubstanciado a falta de estratégia, isso é que é verdade. E nós várias vezes, nos nossos diversos programas, fomos questionando quais eram os reais objetivos das nossas participações nas diversas provas. Porque nós estamos aqui hoje a falar do fracasso no CHAN, fracasso no apuramento ao Mundial. Se calhar, para quem está lá dentro, cumpriu com o objetivo. Porque quando não se vem a público assumir o que é que realmente nós queremos, se calhar estamos satisfeitos apenas com a participação, fazermos parte do apuramento, jogar com outras seleções do continente. Se calhar este é o principal objetivo. Mas é preciso dizer o seguinte, e nós defendíamos mesmo isso, que era preciso nós gizarmos realmente o que é que nós queríamos nas três provas em que estávamos inseridos. A COSAFA, o CHAN e o apuramento mundial. E nós, na altura da COSAFA, que é uma prova também com pouca expressão, defendíamos que
a COSAFA servisse de uma prova de preparação. Um balão de ensaio, Sim, né? exatamente, prepararmos o CHAN. Se calhar o CHAN é mais prestigiante que a própria COSAFA. Nós aconselhávamos naquela altura que era imperioso, talvez, arriscar um pouquinho com uma seleção sub-23, sei lá, ou com jogadores que vão emergindo a nível da nossa prova interna. Mas quis alguém entendeu que era aquela a prova que tinha que se ganhar, trazendo jogadores da diáspora, inclusive com o discurso de que estavam a preparar na COSAFA a seleção para os jogos de apuramento ao Mundial. E nós dizíamos que havia um contraste grande, porque depois da COSAFA, pelo meio, tinha o CHAN. E, na verdade, penso que foi ali onde nós falhamos na definição de objetivos, o que é que nós queríamos ganhar com aquela seleção da COSAFA. E repare, eu trago alguns números. Angola goleou na COSAFA Madagascar. E Madagascar, com a mesma seleção que foi goleada com Angola, jogou a final do CHAN. Então, é só para ver o nível de organização dos outros. Nós, às vezes, não queremos aprender com os outros que fazem bem as coisas. Luís Quintas pensa da mesma maneira que a COSAFA deveria ser um balão de ensaio, ou seja, os jogadores de girabola que iriam jogar o apuramento ou a fase final do CHAN deviam ser os mesmos que deveriam estar na competição regional da África Austral? Eu acredito que sim, e falou-se muito de algum desconhecimento, mas não acredito que seja por aí, algum desconhecimento ou desinteresse da parte do treinador em acreditar mais na prata da casa, porque temos aqui jogadores com muita qualidade e alguns deles, que podíamos aqui enumerar alguns, podiam muito bem fazer parte daquele grupo que foi ao CHAN e à COSAFA, no caso, e não foram. Mas, de qualquer das formas, e como o Anicente disse bem, nós temos que adotar aqui um discurso de antecipação. Antes das competições, alguém tem que vir a público dizer os objetivos são esses, vamos nos preparar desta forma, para que nesta altura, caso se consigam os êxitos ou não atinjam os fracassos, vai-se fazer um balanço daquilo que se fez, o que se fez bem, o que se fez mal, o que é que faltou para atingirmos os objetivos, porque agora é muito simples atirarmos culpas a A, B ou C, quando as coisas não foram, pelo menos não ouvi se dizer quais eram os reais objetivos da taça COSAFA, do apuramento ao CHAN ou do apuramento ao Mundial. Já agora, vamos nos manter no CHAN. Será que faltou seriedade à Federação Angolana de Futebol? Se o técnico não assume, o senhor Alves Simões, o senhor Carlos Alonso Cali, um deles tinha que dizer efetivamente, porque a Seleção de Futebol de Angola claramente já tem prestígio e parece que não fica bem na fotografia esta indefinição de objetivos, porque não é uma seleção de mini-futebol, mas uma seleção principal. Não é? Exatamente. Insisto, devíamos ter antecipado e dizer vamos ao CHAN com este objetivo, vamos lá para competir. Aliás, o Anicete disse bem, o Madagascar surpreendentemente chegou à final e esteve muito bem no jogo da final, mas daí o Quênia também apresentou-se muito bem nesse CHAN. As seleções estão a trabalhar e nós também temos que andar nessa senda, mas como disse anteriormente, nós vínhamos de resultados positivos e obviamente também começámos a ser vistos de maneira diferente. Se calhar nós parámos um bocadinho no tempo quando devíamos estar atento a esta atenção que os outros teriam do nosso trabalho e continuarmos a trabalhar no sentido de irmos melhorando aquilo que eram as nossas prestações. Aniceto Buquinto, esta postura da Federação de Futebol em relação ao CHAN, não assumir qual era o objetivo, é um desrespeito à opinião pública, à imprensa, ao povo angolano, ou a Federação tinha consciência que a seleção não estava em condições de conseguir chegar aos lugares cimeiros do CHAN? Bem, não considero um desrespeito, mas eu penso que se calhar por esta via estaria a ser muito pesado com a própria Federação, mas é preciso dizer o seguinte, que quem se propõe a liderar sabe que a liderança é feita com determinados propósitos. Temos que nos comprometer a determinados propósitos, o que é que nós queremos alcançar.
onde estamos e para onde queremos ir. É preciso termos coragem de assumir isso. Disse muito bem o professor Quintas. Nós só podemos fazer um balanço, exitoso ou não, caso no início alguém tenha assumido que queremos chegar à meia-final, queremos chegar à final. Enfim, mas quando os objetivos são escondidos, demonstra claramente também alguma falta de confiança por parte de quem lidera. Isso demonstra claramente alguma falta de confiança por parte de quem lidera. Tem que ter coragem, tem que assumir. Temos condições para chegar a jogar uma final? Temos. Não temos, também pronto, vamos lá participar. Alguém tem que ter coragem de assumir isso. E se nós fazermos um recuo em quase todas as provas em que nós participamos, quem assume de forma intrínseca os objetivos é sempre o selecionador. Mas não podia ser o selecionador. Já queria dizer que Alves Simões não pôde ter a política ou a postura de Pôncio Pilatos, exatamente, lavar as não mãos pode num ficar por cima do mundo. Tem que assumir. Ele tem que assumir. Nós queremos continuar com o treinador, pedimos ao treinador para que vá para o Chan, ou vá para a COSAF, ou vá para o CAN, com o objetivo tal. É assim, alguém tem que assumir, alguém tem que ter coragem. Eu penso que o presidente da Federação Angolana de Futebol conhece e domina bem os meandros da gestão e sabe muito bem que tem que assumir. Os objetivos de uma seleção não podem ser tidos como objetivos escondidos, porque, na verdade, isso demonstra alguma falta de coragem. É preciso também, e isto, de certa maneira, pode começar a criar algumas desconfianças em sabermos se realmente a direção da Federação está com o selecionador ou não. E nós somos livres também de fazer esse tipo de cogitações. Porque quando, por exemplo, vimos em senda do próprio balanço, o presidente da Federação esteve na Federação, no seu gabinete. E o treinador esteve lá no presídio a fazer o balanço. O vice-presidente esteve na lateral, quando tinha que ser a direção da Federação a assumir. E o presidente, aliás, o selecionador está de lado e explicar realmente o que aconteceu. Tem sido ao contrário. E isto, de alguma forma, vai abrindo-nos aqui essa desconfiança de que, se calhar, a própria direção também não está com o selecionador. É verdade, o hipotético divórcio entre Pedro Gonçalves e a Federação Angolana de Futebol, presidida pelo engenheiro Alves Simões. Agora temos o grato prazer de ter Oliveira Gonçalves connosco. Conhece o senhor há muito tempo, já o disse pessoalmente, e quando falam de futebol eu digo que o maior herói do futebol angolano é o senhor Oliveira Gonçalves. Ganhou o CAN Sub-20, levou a Angola ao Mundial. Foi recentemente condecorado. Professor Oliveira Gonçalves, saudações, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui connosco. Boa noite para si, extensivo aos colegas para que der e vier. Oliveira Gonçalves, um homem, pronto, conhecedor profundo do nosso futebol. Já agora, sei que não tem estado tão próximo do futebol, mas vai acompanhando. Angola não conseguiu ter uma boa prestação no CHAN. Após ter ganho a taça com o Zafa, nós angolanos estávamos à espera que a Angola ganhasse o CHAN ou pelo menos chegasse às meias finais. Para si, o que é que terá falhado na equipa nacional? Bom, vamos lá ver. Eu continuo ligado, não estou ligado ao futebol, mas sou um homem de futebol. Acho que ainda respiro futebol. Olha, eu devo dizer que, se calhar, relativamente ao CHAN, não foi feita uma preparação à altura. Era preciso fazer uma excelente preparação. E eu acho que a COSAFA seria, de facto, uma forma de preparar, seria a prova para preparar o CHAN. Porque o CHAN só podem jogar jogadores da prova doméstica, interna. Então o treinador não deveria ter levado para a COSAFA jogadores que não poderiam ser utilizados no CHAN. E teria feito uma excelente preparação. Porque mesmo com jogadores do gira-bola, os adversários que Angola defrontou, Angola ganharia com maior ou menor dificuldade aquela COSAFA.
Aliás, eu acho que é a primeira vez que Angola vai para a COSAFA com jogadores, digamos, profissionais, entre aspas, né? Aqueles que da diáspora. Exatamente. Portanto, nós, o professor, o malogrado Jama Cavalcante, venceu uma COSAFA só com jogadores do Girabola, o professor Mário Calado do IDA. Nós também vencemos em 2004 uma COSAFA só com jogadores do Girabola. Então, deveríamos ter levado para a COSAFA os jogadores que iam defrontar, iam participar no CHAN e iam-se preparar ali o CHAN. Pronto, não se preparou o CHAN. Logo tivemos as dificuldades que tivemos, a equipa mal preparada. Fiquei com a percepção que o treinador conhece mal os jogadores do Girabola. Portanto, não sei se acompanha, se não acompanha, mas deve acompanhar. A informação que temos é que o Pedro Gonçalves não vive em Angola e nenhum membro da equipa dele vive, mesmo o Lavo Cabungula, que foi seu pupilo. Também vive em Portugal. A informação que temos é esta. Ok, isso não é bom para o futebol nacional, não é bom para quem treina a seleção nacional. Ele tem que acompanhar os jogos para conhecer os jogadores. Eu ainda acho que se ele tem acompanhado melhor, teria melhor conhecimento dos jogadores, até porque o Pedro Gonçalves está há 7 anos em Angola, trabalha com as seleções nacionais há 7 anos. Portanto, eu tive que em 3 meses qualificar, 3, 4 meses qualificar Angola para o Campeonato do Mundo, e ele está há 7 anos. Portanto, teve tempo suficiente para trabalhar a seleção, mas tem que acompanhar, porque eu dou um exemplo, Caporal, sempre que entrou no CHAN, movimentou-se bem, entrou bem na dinâmica ofensiva da equipa, fez golos, né? E podia ter sido convocado agora para os jogos do apuramento mundial. Porque ele vinha com ritmo, vinha motivado. Portanto, eu acho que foi um erro extremamente crasso o treinador não o ter convocado para estes jogos. Por isso, nós jogamos, perdemos com a Líbia. Com a Líbia, onde tivemos uma avalanche ofensiva muito grande. Mantemos um caudal ofensivo que até que se tivéssemos algum jogador, um jogador com características de goleador, podíamos ter marcado o golo. E Caporal, a forma como nós chegávamos à baliza do adversário, à área do adversário, com Caporal, se calhar teríamos marcado golos e teríamos ganho o jogo com a Líbia. Já agora, Luís Quintas, depois do fracasso deste CHAN, né, o professor Oliveira Gonçalves adiantou-se, né? Falámos já desta corrida mundial e deu aqui um dado muito interessante, que ele teve pouco tempo, né? 3 meses, a corrida para o Mundial, lembro-me, nós éramos miúdos na altura, vamos lá ver, mas o jogo, se a memória não me atraiçou, empate a 0 em território argelino, não é? Com certeza. Exatamente. A vitória aqui frente à Nigéria, depois o empate lá, a Nigéria marcou primeiro com o Costa, Figueiredo empatou. Este apuramento mundial. Teoricamente, Angola tinha a seleção para ombrear frente aos Camarões e, teoricamente, a nossa equipa é mais forte que Cabo Verde, mas na prática, que é o critério da verdade, a nossa equipa, até matematicamente, já nem tem hipótese de ir ao Mundial. O que é que se passou neste apuramento mundial? Assim, de uma maneira geral, eu digo que os outros também trabalham, os outros evoluíram. Cabo Verde, assim, a exemplo do trabalho que se está a fazer, também tem jogadores que muitos deles evoluem há muito tempo, desde tenra idade, em campeonatos da Europa, e eles conseguiram mentalizar os jogadores a representar a seleção e fizerem um trabalho grande. Os Camarões, há algum tempo que vinha baixando naquilo que eram as suas exibições, mas agora tem estado a crescer. Nós temos uma seleção boa, mas a dada altura o que sentimos, por exemplo, nos últimos 3 jogos, e como o professor disse bem, nós tivemos um caudal ofensivo muito grande. No jogo com a Líbia, lá no empate, nós assumimos, meio engraçado, mas o selecionador teve o cuidado de dizer isso, nós assumimos a iniciativa de jogo, e isso só não ganha jogos. Mas nós tivemos maior caudal ofensivo, mas não conseguimos transformar isso em resultados positivos. Contra a Líbia lá empatámos já perto do fim. Tivemos uma bola, né? Empatámos. Sofremos um gol contra a corrente do jogo. Contra Cabo Verde também tivemos em cima do jogo. Sofremos um gol de contra-ataque, mas típico de uma jogada estudada. Eles sabiam que nós viríamos para cima e jogaram muito bem no contra-ataque. Não sei se foi um contra-ataque ou um ataque rápido. O número de jogadores já não me lembro. Mas foi uma transição que nós não soubemos fazer. Agora, contra a Líbia em casa, tivemos a mesma situação
assumimos o jogo, mas não transformamos em resultado positivo. Os outros apanharam uma ou duas oportunidades, conseguiram fazer gol. É preciso agora analisarmos o que é que esteve bem, o que é que esteve mal, e não vale a pena estarmos aqui a reclamar do que já não se consegue fazer. Temos agora 2 jogos para cumprir calendário. Acredito piamente que essa seleção vai ser muito debilitada do ponto de vista dos jogadores que têm vindo da diáspora, porque acredito que eles vão preferir consolidar as suas posições nos seus clubes com um ou outro resultado, uma ou outra desculpa. Muitos destes jogadores eu acredito que não venham, a não ser que se esteja preparado, porque em dezembro, né? Em dezembro já temos o Campeonato Africano das Nações. Sim, sim. Até agora ainda não houve um pronunciamento, e por sinal não haverá, relativamente à continuidade ou não do treinador. Na minha ótica, se tiver que se alterar, teria que ser antes destes 2 jogos, porque quem vier tem que tomar conhecimento da equipa, tem que apresentar já os seus argumentos de razão neste jogo para poder ter a oportunidade de falhar e quando chegar os jogos a sério já está preparado. Se não se vai alterar, tem que se vir a público, aquilo que estamos aqui a insistir, tem que se vir a público e dizer assim, os nossos objetivos para o Campeonato Africano das Nações é esse. Mas há aqui um sinal que nós não falamos. Neste meio houve uma alteração da gestão da Federação. E aquilo que estamos aqui a dizer, quais eram os objetivos da gestão anterior e quais são os objetivos desta gestão? Será que colidiam? Será que coincidiam? É preciso nós termos conhecimento disso, porque se calhar há uma direção pediu uma coisa ao selecionador e a outra pediu outra. Estamos aqui a falar de forma supérflua, mas não sei o que realmente aconteceu. Por isso é que estamos aqui. Vamos insistir. É preciso que se venha a público antecipar o que é que vamos preparar e quando chegarmos lá, os resultados falam por si e aí a gente vai dizer com propriedade não atingimos os objetivos porque preconizamos isto e não atingimos. Ou então atingimos os objetivos porque era essa a intenção quando fomos para o campeonato. Tudo passou por isso. Professor Oliveira Gonçalves, lembro que entrou para a seleção depois de Ismael Curtis. Acho que creio que Angola perdeu em Djamé na frente ao Tchad. Com certeza. Sim, depois foi cá na Cidadela, a qual falhou um penalti, marcou outro. Lembramos bem deste jogo. Fala-se que já não há sintonia, que o professor Luís Quinta esteve a dizer, em 7º também já avançou este estado, não há sintonia entre Pedro Gonçalves, selecionador nacional, e Alves Simões, o atual presidente. Que falta coragem dos 2 lados. Ou Pedro Gonçalves demite-se, ou Alves Simões o demite e paga uma indemnização. Bom, vamos lá ver. Nós estamos aqui a devagar. Nós não temos certeza se Pedro Gonçalves vai continuar ou não. O mais prático e o normal é que ele fosse pelo menos até o CAN. Já qualificou Angola para o CAN, deveria ter ido, ou deve ir, porque neste momento contratar um treinador é extremamente complicado. Vai ser bastante difícil. Portanto, eu lembro-me que em 2008, quando a Federação disse que não ia renovar comigo, eu ainda disse ao Presidente da Federação que nós tínhamos um CAN de 2010 e que se calhar ninguém melhor do que nós estávamos em condições de dirigir a seleção para o CAN de 2010. Porque eu também não percebo porque é a não renovação, porque nós, quando nós chegámos à seleção, a seleção não ia aos CANs há 8 anos. Qualificámos para o CAN do Egito, simultaneamente Mundial. O Mundial. Isso em 2006. Em 2008, passamos pela primeira vez na história do nosso futebol para os quartos finais. do Ghana. No CAN do Ghana e numa série em que tinha África do Sul, Tunísia e Senegal. Portanto, acho que estavam criadas as condições para que nós continuássemos a dirigir a seleção até 2010. O que aconteceu agora, que está a acontecer agora com Pedro Gonçalves, aconteceu na altura com o Manuel José. Ele não tinha experiência de treinador para treinar seleções nacionais. Ele não tinha experiência. Ele treinou um clube, treinou vários clubes e vinha do Al-Ali, mas não tinha. Uma coisa é treinar um clube, outra coisa é treinar uma seleção nacional. E então ele teve dificuldades no CAN de Angola. Bom, nós fomos buscar Pedro Gonçalves, que sai do sub-17 para a seleção principal. É um erro que se cometeu.
Portanto, ele não tinha trabalhado com seniores. Uma coisa é treinar garotos, outra coisa é treinar adultos. Eu lembro-me que o Sr. Armando Machado queria que eu treinasse a seleção principal. Eu disse que não, eu não tinha experiência. Eu não tinha treinado um clube no Girabola. Só quando fomos campeões africanos em 2001 e depois termos treinado o Inter e termos levado o Inter a uma final africana, achámos que estávamos em condições já de pegar na seleção principal. Só assim é que assumimos. Portanto, Pedro Gonçalves tem revelado, de facto, alguma inexperiência. Veja, nós tínhamos um jogo extremamente importante, decisivo com Cabo Verde. Eu costumo dizer, e a experiência me dá Esta vontade de falar, que nesses jogos qualificam para o Mundial. Agora até qualifica-se o primeiro e o segundo vai fazer o play-off. Em 2005, 2006, só o primeiro é que se qualificava. Não deves ceder pontos em casa. A partir da altura que cedemos os primeiros pontos com os Camarões, que era um outro candidato, quando cedes um ponto com um candidato, tens poucas possibilidades. Em casa, tens poucas possibilidades de qualificares. Portanto, eu já aí disse, bom, Angola, em primeiro lugar, já não terá. Mas nós começámos até bem, 2 empates fora. E com Cabo Verde era um jogo extremamente importante para nós. E o treinador, há 3 dias do jogo, 3, 4 dias, dispensou os jogadores. Não se faz isso com os nossos jogadores. Eles vão ser controlados. Viu que o jogo com Cabo Verde, a nossa equipa não reagiu, não jogou. Ficou a ver Cabo Verde a jogar. não estava bem fisicamente. Não estava. Os jogadores estiveram naquela sexta-feira, quando se deu o jogo. Em casa, quer dizer, estavam em casa, nós víamos os jogadores na rua. Portanto, os jogadores deviam estar concentrados. Logo, o treinador aí revelou alguma inexperiência. Faltou rigor. E este rigor fez com que nós não conseguíssemos ganhar Cabo Verde. Perdão, disse que Pedro Gonçalves é um bom treinador, mas faz lembrar um professor do ensino médio. E Angola está na faculdade, logo não está habilitado, nem pedagogicamente, nem cientificamente, para ser um professor universitário ou treinar uma seleção que quer ir ao Mundial. Pensa da mesma maneira? Bom, não diria tanto, mas há erros que nós, quando estamos a dirigir uma seleção de dimensão internacional, uma seleção que queiram, que já esteve numa Copa do Mundo, queria, até porque nesta série nós teríamos possibilidades. Se não fosse primeiro, pelo menos o segundo classificado para irmos ao play-off. E já com aquele empate em Cabo Verde, porque nós começamos assim, quando a seleção empatou, eu disse, boa, nós também começamos assim. Empatamos em Annaba, Argélia, e só não ganhamos porque não se marcou aquele penalti sobre o Flávio, podíamos ter ganho lá. E sempre colocamos a seleção em campo, era sempre para ganhar. Era o discurso. Quando você lidera, tecnicamente, uma seleção que tem objetivos, e veja, quem definiu ali em 2004, 2005, para aquela qualificação, que íamos ir ao Mundial, éramos nós, equipa técnica e jogadores. Porque a direção da Federação só nos tinha pedido o CAN. E nós dissemos, não, nós vamos ao Mundial. Eu lembro que até o malogrado presidente Eduardo Achino disse, professor, você não está a bater bem. Ele era uma pessoa que dominava o futebol mundial. Ele dizia, professor, você com a Nigéria e com a Argélia quer ir ao Mundial. Pensa no CAN, nós não vamos aos CAN aos 8 anos. E você está a pensar no Mundial, Sr. Presidente, se criar as condições que nós estamos aqui a solicitar, se nos estruturarmos melhor, se nos organizarmos, nós vamos trabalhar para o Mundial. Pronto. E o líder não pode ter medo. Pedro Gonçalves é medroso. Sim, revelou medo. Revelou algum medo. E eu vejo nas entrevistas, quando ele diz que todos os adversários para o Pedro Gonçalves são difíceis. Todos. Ele antecipa-se a uma hipotética derrota? Com certeza, porque as derrotas anunciam-se. Todos os adversários são difíceis. Ok, hoje todos os adversários de facto são difíceis, uns com maior, outros com maior grau de dificuldade, é evidente. Mas, a princípio, nós temos de definir os jogos a ganhar. E nós, naquela qualificação, dissemos, todos os jogos em Angola vamos ganhar e vamos tentar buscar um ponto fora.
E quando nós, até Kigali, não tínhamos ganho nenhum jogo. E nós temos agora, temos que ganhar, senão não vamos. E direcionamos todas as baterias para aquele jogo. Preparamos bem aquele jogo. Se eu me lembro, Angola perdeu-se um jogo frente ao Zimbábue. Foi frente ao Zimbábue. Empatámos na Nigéria, estávamos a perder por 1-0. Sim, acho que é isto. Sim, daquele golo, aquela jogada, era uma jogada claramente... Veja que o Costa tinha marcado um golo mais ou menos 25 metros, por aí. Sim. E nós tivemos uma bola, um livre também aí a 28, 29, 30 metros. E era chutar a baliza era complicado. E nós tínhamos aquela jogada combinada. Eu chamo o Figueiredo e sou o Paulo Figueiredo. Marque isso direito e mostra ao Costa que tu também sabes fazer golos de longe. E ele foi para a bola, fez o remate e deu aquele golo. Mas também, pronto, a Nigéria também, aí é outro erro que a Nigéria cometeu e que nós soubemos explorar. Nós fomos explorar, fomos estudando todos os adversários. E o erro que a Nigéria cometeu, a Nigéria jogava com 11 jogadores provenientes da Europa. E foi realizar aquele jogo em Cano com 38, 39 graus de temperatura. Nós só aproveitamos isso. Não foram inteligentes. Portanto, toda esta situação, menos boa dos adversários, nós fomos explorando. Portanto, eu acho que começamos bem. Se o treinador tem concentrado os jogadores naquela sexta-feira que antecedeu o jogo foi na terça, se não estou em erro, teria os jogadores sob controle, a equipa teria reagido melhor, se calhar teríamos, mesmo que não ganhássemos, teríamos empatado com Cabo Verde e depois trabalhar melhor a equipa, pois esta derrota com a Líbia voltou a complicar e em casa quem quer ir ao Mundial não pode ceder pontos como cedemos. Aniceto Moquinto, alguém tem que tomar a iniciativa, né? Já que Pedro Gonçalves não o faz, Alves Simões tem que ter coragem de fazer alguma coisa. Claramente, o Presidente da Federação tem que assumir porque, na verdade, quando as coisas não caem bem, também não saem bem, começa a manchar a própria gestão da Federação. É verdade que os maus todos não são só da parte do treinador, acredito que internamente existem outras situações e nós vamos falar sempre aqui na base de cogitações, sem factos plausíveis, mas quando as coisas não acontecem à feição, nós também temos que repartir as culpas. Aqui disse muito bem o professor Oliveira Gonçalves sobre a inexperiência do selecionador nacional, mas convenhamos dizer que nesses seus 6 ou 7 anos à frente da seleção, é verdade que ele entra inexperiente, mas também foi crescendo. É verdade que não é aquele treinador de top, mas também temos que admitir que houve alguma evolução neste tempo. É preciso também compreender outros fatores, porque eu penso que na gestão anterior, que foi nessa vigência que ele teve os seus maiores momentos na Seleção Nacional, com aquela boa participação no CAN. Penso que aquilo também está consubstanciado ao nível da organização interna da própria Federação. Porque víamos naquela altura, Pedro Gonçalves movimentava-se com alguma facilidade, quando, inclusive, nós aplaudimos o facto de ter conseguido alargar a sua base de escolha de jogadores, com aquele trabalho de prospecção que foi fazendo a nível da Europa, coisa que não se fazia. Penso que isto também de alguma... Não, pronto, as condições no tempo do professor Oliveira Gonçalves também, se calhar, eram mais reduzidas e, naquela altura, fazia-se um trabalho com maior sacrifício. Preciso também, convenhamos dizer isso, não é? Dali não podermos retirar todo o mérito que teve, naquela altura, o próprio técnico Oliveira Gonçalves, que assumia na primeira pessoa determinadas coisas a nível da própria seleção. Hoje não, temos uma seleção, se calhar, com um quadro técnico, se calhar, melhor potenciado, mas peca porque reside todo num só território. E esqueceram-se de Angola. E disse muito bem o professor Oliveira Gonçalves. No tempo do professor Oliveira Gonçalves, a sua base quase era local. Depois ia buscar a mais-valia lá fora.
Hoje nós queremos ir buscar tudo lá fora e é preciso dizer o seguinte, é verdade que hoje temos um bom número de atletas a evoluírem fora, com um nível de qualidade aceitável, mas depois também, e o professor Pedro Gonçalves gosta muito de falar de números, e gostaria que também a nível de números olhasse para esses jogadores que ele traz sempre, quais são os tempos de jogo desses jogadores lá fora, porque muitos desses, é verdade, estão lá, mas também não jogam. E trouxe aqui um dado muito importante que nós aqui nos outros programas já fomos falando. Caporal, melhor marcador do gira-bola. Depois, com o tempo de jogo a nível do próprio COSAF, entrou sempre bem. Mas é preterido num jogo, inclusive onde os nossos melhores artilheiros não estavam presentes. Não tem Gelson Dalla, não tem Mabululo. Pedro Gonçalves, com devido respeito, que as pessoas entendam bem, é um treinador que não acredita na qualidade dos jogadores que atuam no gira-bola? Eu penso que ele trata, desculpa a expressão, trata com algum desdenho, algum desrespeito os jogadores locais. Ele se esquece que boa parte desses jogadores que ele traz da Europa, muitos deles partiram daqui. Partiram daqui, foram formados nos clubes locais. Não foram formados lá, partiram daqui e foram evoluir lá noutras competições. E eu penso que o receio de Pedro Gonçalves é justamente esse, o tal desconhecimento do jogador angolano por não acompanhar a competição interna. Isso é que é verdade. Não confia nesses jogadores. Não confia porque não lhes vê a jogar, não conhece. Isto também é muito verdade. Então, eu penso que alguém tem que bater o martelo à mesa e aqui o professor Oliveira Gonçalves e penso que o companheiro Luís Quinta defendem que Pedro Gonçalves deve ir com a seleção até o CAN por conta do curto espaço de tempo que falta para chegar até lá. Mas eu penso o contrário, com todo o respeito daquele que para nós é o maior guru do treinamento em Angola, mas eu aqui penso ao contrário. Penso ao contrário por quê? Esses dois jogos, aqui uma conversa que vai se propalando por tudo quanto é canto, estes dois jogos que faltam para o Mundial vão servir para preparar o CAN. Não há o CAN que vai se preparar nos dois jogos de apuramento ao Mundial. E disse muito bem o professor Luís Quinta, muitos dos jogadores poderão não vir neste jogo para se firmarem nos seus clubes. Aqui, se tiver que se tomar uma decisão, que se tome a decisão agora. Porque se nós quisermos ter sucesso, alcançar o sucesso no CAN, nós temos que preparar um microestágio para a seleção nacional. Temos que ter um estágio. Não podemos esperar aguardar pelos dois jogos do apuramento mundial, o jogo alusivo, o aniversário da independência, dos 50 anos da independência. Não é ali onde vamos preparar a nossa seleção. Temos que criar condições num determinado território onde vamos fazer um estágio, se calhar também jogar com seleções que vão participar ou no próprio CAN ou seleções de outros continentes que também naquele período vão aproveitar a data FIFA do mês de novembro. Vamos fazer um curto intervalo neste especial debate. Estamos a olhar para o futuro dos Palancas Negras, depois dos fracassos no CHAN e também na corrida mundial. O que é que deve ser feito para que Angola tenha um bom CAN no Reino de Marrocos? Convidados o professor Oliveira Gonçalves, treinador de futebol, Luís Quintas, treinador de futebol e o nosso comentador Aniceto Muquinto. Vamos fazer um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes. Estamos de volta para o Girassol Debate Especial. Estamos a olhar para os Palancas Negras, depois do fracasso da corrida mundial e no CHAN, que a Seleção Nacional de Palancas Negras teremos no CAN do Reino de Marrocos, que é já em dezembro e janeiro do próximo ano. Para já, Luís Quintas, olhando já para o futuro, eis o impasse. Há situações que aconteceram no jogo já contra as Ilhas Maurícias, o clima não é tão bom, o Freddy conversando com o treinador, com a bola a correr, descontente, entre aspas. Parece que o clima também
o romance, né? O conto de fadas entre os jogadores e Pedro Gonçalves já não é o mesmo, porque os jogadores se calhar sentem que poderiam ter feito mais nesta corrida mundial. Como disse o professor Pedro Gonçalves, acho que a gota d'água que fez transbordar o copo dos Palancas Negras foi a derrota caseira ante Cabo Verde. É assim, os resultados falam por si. Os resultados positivos escondem muitas coisas e os resultados negativos acabam por transparecer aquelas coisas que também foram se guardando ao longo das boas fases. Eu, por acaso, estive no campo e tive cuidado de ver essa situação. Houve uma transição defensiva em que o ponta de lança, o Balazola, perdeu a bola, mas na transição defensiva o capitão, que devia ser o exemplo, abandonou a situação e foi bater de razões com o selecionador. Isso passou despercebido, porque depois eles entenderam-se e tudo mais, mas deixa ali uma pontinha de que a liderança do treinador começa a ser beliscada com essa situação. E verdade seja dita, a partir da altura que houve essa mudança na Federação, porque o Pedro Gonçalves foi lá na era do presidente Artur. Com a mudança da gestão da Federação, a posição dele, quer não, ou lhe passam um voto de confiança de que contamos contigo e és o nosso treinador, ou se não lhe passarem isso publicamente, e não vi essa passagem, ele fica algo desconfiado. E depois os resultados ajudam ou não. Os resultados não têm sido favoráveis, por isso eu acredito que existe ali alguma fragilidade da parte da gestão do selecionador. Mas, falando propriamente no futuro, eu ainda acredito, como o professor disse bem, não é, e ao contrário aqui do nosso amigo Moquinto, eu não acho que seja o momento ideal, porque a saída do selecionador havia de acarretar muitas coisas. Quais são os objetivos que nos levam? E quer não, temos que ver aqui um senão. O mesmo selecionador conseguiu alcançar a nível dos canos a nossa melhor prestação, que por acaso até foi com o professor Oliveira Gonçalves, que foram os quartos de final. Então vamos lá com que objetivo? Melhorar os quartos de finais, vamos lutar pelo título, vamos recomeçar, porque temos ali a nossa base, a nossa média de idade da nossa seleção, qual é? Vamos começar já a pensar na renovação, o próximo apuramento ao Mundial, alguns desses jogadores já não vão fazer parte. Então é uma conjuntura que precisa ser bem analisada e isso é para ontem. Então, e mais do que tudo isso, é preciso transparência, é preciso que nós, para não fazermos futurologia, é preciso que tenhamos conhecimento da parte de quem dirige, que os nossos objetivos são esses. Vamos trabalhar com o selecionador com base nesse objetivo. Ou então, por força dessas circunstâncias, vamos abdicar do treinador. Mas isso tem que ser com alguma urgência e com alguma transparência. Professor Oliveira Gonçalves, sente o mesmo que Alves Simões não tem dado confiança a Pedro Gonçalves, não se pronuncia, se calhar Alves Simões chega à Federação, tem as suas ideias e é legítimo, e também pensa quem deve ser o seu selecionador. Bom, o normal, quando alguém chega nas vestes de presidente de uma federação e encontra um selecionador, eu acredito que se não estivessem a meio de uma competição, esta qualificação para o Mundial, acredito que se calhar o Geraldo Simões teria contratado um outro treinador, porque o presidente de uma federação precisa ter um treinador de sua confiança, a pessoa que ele respeita, a pessoa que ele nutre por ele, reconhece competência e capacidade. Pedro Gonçalves foi contratado na era Artur Almeida, mas também naquela altura já se ouvia falar que as coisas entre Pedro Gonçalves e Artur Almeida também não estavam bem. Já havia também rumores de ruptura. Mas não era inteligente Geraldo Simões chegar a meio da competição dispensar o treinador. Mesmo assim, ainda acho que também não é inteligente substituí-lo, não é? Respeito realmente a opinião do Moquinto, mas é assim, quer dizer, nas outras seleções, outros países têm um CAN e vê que o treinador... Neste momento, o Quintas referiu que a liderança do treinador está beliscada.
Portanto, eu ainda acho que, em termos de liderança, Pedro Gonçalves está mal. Ele precisa ter uma liderança muito mais forte. Porque eu não vejo, não é prática a gente ver jogadores a dirigirem-se ao treinador durante um jogo, como os nossos jogadores dirigem-se ao treinador. Tem que haver um diálogo de treinador para jogadores e acabou. Nas preleções, o treinador pode eventualmente dar a palavra aos jogadores, tem uma outra opinião e tal, e depois daí é o treinador com a sua equipe técnica decide. E o jogador tem que obedecer. Nada de democracia no futebol. O futebol, tecnicamente, não tem democracia. Democracia é quando está-se a eleição para o presidente. Ali no campo não tem democracia. É treinadores, jogadores e acabou. Então, perdão, o maior problema nesta altura é Alves Simões. Tem que tomar uma atitude. Conhecemos que é um homem rígido, mas neste aspecto, em relação a Pedro Gonçalves, parece que não é o mesmo Alves Simões que todo mundo conhece. Aliás, o professor trabalhou com Alves Simões no Interclube durante algum tempo. Sim, mas eu trabalhei com o Geraldo Simões e gostei muito de ter trabalhado com ele. Por acaso, quando eu cheguei ao Inter, toda a gente dizia, o presidente é péssimo em relações humanas, mas eu notei isso. E hoje nós conseguimos, até hoje, nós somos amigos, trabalhamos, apoiamos. Quando as coisas não estavam... Quando eu tentei impor um rigor que os jogadores do Inter não estavam habituados, começou a haver chantagem. E o presidente apercebeu-se disso, marcou uma reunião e disse logo, meus senhores, eu desta vez não vou ir a treinador, eu vou tirar jogadores. Era a muleta que eu precisava. E melhoramos e acabamos. O Inter, que estava a baixar de divisão, chegamos à final da Taça de Angola, fomos para a competição africana e chegamos a uma final. Portanto, eu vi um homem humano que nunca se meteu no meu trabalho, nunca. Nunca chegou e disse, põe aquele jogador, tira aquele jogador, não quero esse jogador, não. Sempre apoiou-me. E acho que ele vai manter na Federação este princípio. Agora, em qualquer país africano, atenção-se pormenor, se você fizer uma leitura, vai constatar que o treinador não conseguiu um objetivo, quer ir ao Mundial, e como já a liderança, como diz bem o Quinta, já está beliscada em relação aos jogadores, se calhar era bom ele não continuar, já teria sido demitido. Mas acho que Alves Simões deve estar a ponderar essa situação, porque assim... Ou não tem dinheiro para pagar a indemnização. Mas acho que o problema parece ser financeiro. Também não é? pode ser isso, não é? Eu ainda acho que quem decide se fica ou continua é o próprio treinador Pedro Gonçalves. E eu vou explicar porquê. No balanço sobre a nossa participação no CHAN, foi questionado se ia sair ou ia continuar. E ele dizia que tinha um contrato válido até ao final do apuramento para o Mundial. Não um contrato por objetivos. Exatamente. Palavras de Pedro Gonçalves. Tinha o contrato ligado ao apuramento, até ao apuramento. Se ele apurasse para o Mundial, claramente que continuaria. Não apurando. Quer dizer que são palavras do próprio selecionador. Já recentemente, é questionado novamente sobre a sua condição lá na seleção. Ele diz, não, estamos a trabalhar para levar a seleção no CAN. Quer dizer, há aqui uma contradição do próprio treinador. Por isso é que eu estou aqui a dizer. Até pode ser na brincadeira, mas é o treinador que está dizendo se fica ou sai. E aqui eu na verdade, na minha modesta opinião, eu penso que já não há clima. Temos que ser realistas. Os factos falam por si, os resultados não saem à feição. Eu penso que a direção da Federação não está satisfeita com o que está acontecendo. A direção não tem coragem, neste caso. Alguém tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Se a direção... E nós temos defendido o seguinte, houve um período, se ele chegou inexperiente na seleção, houve um período em que conseguiu o êxito. Pedro Gonçalves também pode sair pela porta grande, pode ter coragem de dizer chega. Já não há Ou este é o limite de Pedro Gonçalves? É um treinador que não tem capacidade para mais? Nós também temos o livre-arbítrio de podermos agir dessa forma. Se alguém não me tira, mas as coisas não estão a sair bem, a esta altura estou a ser crucificado por tudo quanto é canto. Por que não sai pelo próprio Falta pé? Bom senso do Pedro Gonçalves. Porque também... Oliveira Gonçalves. Pedro Gonçalves está agarrado ao lugar. Se calhar saiba que a Federação não tem capacidade financeira para indemnizá-lo, ele continua lá à espera de ser indemnizado e não tem o bom senso de demitir-se.
Bom, vamos lá ver. Eu, sinceramente, devo dizer que qualquer treinador na posição dele queria ir a esse CAN. E se calhar este CAN é que lhe está a fazer manter a posição. Qualquer treinador queria ir. Agora, se ele foi contratado, atenção ao pormenor, se ele foi contratado até, como diz aqui o Monquinto, até ao Mundial, a qualificação do Mundial, portanto, a partir da altura que não qualifica, não cumpriu o seu objetivo. Logo deve ser demitido. Logo ele mesmo pode dizer, pronto, eu fui contratado a esta altura, a Federação tem liberdade para contratar outro treinador. Mas eu acho que não é que haja falta de coragem da direção da Federação. A situação também não é esta. Eu acho que eles estão, pronto, neste momento está todo mundo a ponderar como é que vai ser, como é que não vai ser. Não é fácil neste momento substituir um treinador. Não é. Não é mesmo. Porque ainda faltam 2 jogos para o Mundial, tudo bem, é para cumprir calendário, temos o CAN em dezembro, estamos em setembro. É complicado contratarmos um treinador. Tinha que ser alguém que, só se fosse um adjunto, e eu não estou a ver na equipe técnica de Pedro Gonçalves, alguém que o possa substituir. Já agora, há uma teoria de conspiração, não é? Não sabemos se é verdade ou mentira. A ida de Zé Camaral para a Federação é estratégica. E Zé Camaral está aí nesta condição. Disse, não temos certeza. O que é facto é que Zé Camaral é o diretor técnico da Federação. É um homem que conhece profundamente o nosso futebol. O futebol africano, eu diria, mais a nível de clubes e não de seleções, mas pode ser aí, está ali na pole position, não é? Qualquer situação com Pedro Gonçalves, Zé Camaral, assume. Luís Quintas, como é que se vê este quadro que está a ser pintado? Bem, só para reforçar isso, o professor Zé Camaral já esteve nas seleções na era do Pedro Gonçalves. Fez uma competição africana, acho que sub-23 ou isso, na era do Pedro Gonçalves. Mas depois saiu, abraçou outros projetos, voltou para diretor técnico. Em princípio, é o diretor técnico, mas é um treinador de futebol. É um treinador, como disse bem, conhecedor do nosso futebol. Dentre as cogitações, acaba por estar na linha da frente de uma possível substituição. Mas são cogitações. São cogitações. Também tem um senão, e estamos aqui a falar. Como disse o Moquinto, o selecionador diz que tem contrato até o final do apuramento. O final do apuramento é daqui a 2 jogos. Vamos cumprir calendário. Mas se estivermos a trabalhar já para o CAN, com esse objetivo, o professor Zé Camaral pode trabalhar aqui na BEC, preparando a substituição do professor Pedro Gonçalves. Mas vamos ver lá mais para frente, eu acredito que quando não devia ser assim. E também, vamos lá ver, estamos aqui a falar em balanço. Não se fez uma antevisão, mas ainda que se queira fazer um balanço, não pode ser a meio da competição. Tem que terminar a fase do apuramento, os 2 jogos. Acredito que a direção da nossa federação é idónea ao ponto de convocar, e aliás o presidente tem feito isso, convocar uma conferência de imprensa, por exemplo, e a apontar todas as situações que se viveu ao longo desse período do CHAN, do apuramento ao Mundial e a preparação para o próximo CAN. Mas o professor Zé Camaral, voltando à sua cogitação, o professor Zé Camaral não deixa de ser uma boa opção para aquilo que é o futuro da seleção. Com todo respeito pelo trabalho e pelos números que o professor Pedro Gonçalves, que ainda assim diga assim a bom da verdade, os números positivos que ele deixou a nível da seleção. Mas, reforçando a sua ideia e a opinião... É o que se fala no mundo, nos bastidores do futebol. Não, mas não é... Pronto, não seria a primeira vez. Já o Senegal, o diretor técnico já substituiu o treinador, Côte d'Ivoire, África do Sul... Côte d'Ivoire teve a coragem de substituir o treinador durante o CAN e ganhou. E ganhou, sim. Mas já num passado recente, a Côte d'Ivoire também já substituiu o treinador pelo diretor técnico. Porque é a pessoa que está ali a mão de semear, acompanha, esteve no girabola, e eu, sinceramente, ainda acho. Já passaram alguns treinadores estrangeiros pela nossa seleção, ainda acho que se nós queremos alguém que se enquadre naquilo que é o plano de trabalho, o programa da Federação, tem que ser um nacional. E eu acredito que se o nosso treinador para o CHAN fosse nacional, teria levado para a COSAFA jogadores que iam participar no CHAN. Se fosse um treinador nacional,
teria, porque eu acho que aí também a Federação, muitas das vezes, tem maior jogo de cintura em acertar com o nacional do que com o estrangeiro. Porque muitas vezes o estrangeiro também sabe que quer ganhar e tem no contrato um prémio de jogo, se ganhar esta ou aquela prova, e ele quer o prémio de jogo, ele não quer saber do plano ou programa da direção da Federação. Perdão, e meio, normalmente, em todos os países do mundo, o selecionador estrangeiro, pronto, no basquete foi uma exceção, não vive cá, ganhou o Afrobasket, está perdoado. Pronto. É o que se diz, né? E dizem que se não fosse, se o Afrobasket não fosse lá de Angola, ele não teria se calhar não ganhasse. Vamos lá perceber. Os selecionadores, mesmo estrangeiros, o senhor Carlo Ancelotti, vive no Brasil, pagam verbas para ele ir para a Itália de 4 vezes ao mês ou o resto. Os selecionadores, no Egito houve um treinador norte-americano que fez um bom trabalho, vivia lá. Sim. Pedro Gonçalves, não sei porquê, por portas e travessas, não vive em Angola. O que é, o professor Pedro Oliveira Gonçalves, melhor do que nós, é um contrassenso, não é? Depois ele tem que, vamos lá ver, o selecionador nacional não trabalha só quando há jogos. Não, ele terminou um jogo, já está a trabalhar, já está a preparar o outro. Então ele tem que estar aqui no país, tem que elaborar o programa. Será tem que não há condições para ele viver cá? Não, tem condições, no Angola não tem condições. Pelo menos já sei que no passado ele tinha residência aqui dentro da urbanização Nova Vida. E aquilo, a residência era paga pela Federação e aquilo andava fechado em tempo inteiro. Então o problema é do homem, ele é que não gosta de viver cá, se calhar, não é? Pronto, e a Federação tem que exigir, tem que impor, alguém tem que dar É uma condição sine qua non, com né? certeza, Para estar como selecionador. Para acompanhar os jogadores, ir às províncias, ver os jogos, acompanhar até, inclusive, os campeonatos nacionais de juniores, juvenis, tem que acompanhar. O selecionador nacional tem que acompanhar. Nós, quando chegámos à seleção, éramos coordenador técnico nacional. E na qualidade de coordenador técnico nacional, fomos campeões sub-20, fomos ao Mundial de juniores, e fomos ao Mundial de Seniores. Um trabalho de continuidade. De continuidade. Mas a ideia disso, a ideia da Artur Almeida e Silva, era esta. Pedro Gonçalves fazer a trajetória que o professor Oliveira Gonçalves fez. Só que ele não conseguiu fazê-lo, já demos conta. Se calhar, muito por causa pelo apelido, pelo nome Gonçalves, pensou-se nisto. Bom, se calhar os Gonçalves têm assim um bocadinho. Mas é preciso que o selecionador realmente acompanhe. Tem que trabalhar, tem que preparar. Terminou um jogo, já está a preparar o outro jogo. Nem que seja daqui por 2, 3, 4 meses, tem que preparar o outro jogo. Já agora, Aniceto Buquitos, vamos lá ver. Grupo B, no CAN, vamos olhar para o CAN. Angola está ao lado do Egito, África do Sul e Zimbábue. África do Sul, à beira do Mundial. Egito também. Se calhar neste grupo, teoricamente, só o Zimbábue é que é um adversário abaixo de Angola. Preciso pensar já no CAN de Marrocos. Claramente tem que começar a se pensar já no CAN de Marrocos, em função dos adversários, mas é que há um elemento que nós temos que analisar com alguma frieza. O nosso sucesso vai depender muito, e se Pedro Gonçalves continuar, vai depender muito do desempenho dos nossos atletas a nível das provas em que estão inseridas no velho continente. Não sei como é que muitos desses nossos jogadores estarão em novembro, dezembro, porque isso será determinante. Porque a esta altura vai passar sempre por cogitações, há jogadores que a esta altura não estão bem e lá para frente poderão estar, e ao contrário também. É verdade, mas é preciso a própria Federação começar já a trabalhar num programa que vise preparar um estágio para a seleção nacional. Nós temos que fazer estágio, nós não podemos continuar a ir às provas às cegas, sair daqui, jogar com clubes, sei lá, de escalão. Não, temos que fazer preparações ao nível da prova em que nós estamos inseridos. Tem-se dito, queres ser grande, tens que andar com os grandes. Nós não podemos pensar em ir defrontar a África do Sul, a Zâmbia, o Zimbábue e o Egito
jogando aqui sem nenhum desprimor as nossas equipas, jogando com São Salvador, jogando com o Progresso, enfim, não, temos que encontrar adversários que mesmo a nível da preparação deem alguma endurance à nossa seleção nacional. Analisando primeiro o perfil de cada adversário, que nós vamos defrontar nesta prova, e irmos buscar também seleções ou equipas próximas, que jogam próximo dessas seleções que nós vamos pedir contas. E penso que isso passa justamente por aí. Vamos lá ver. CAN, de 21 de dezembro deste ano, naturalmente, a 18 de janeiro de 2026. Vamos confirmar os Jogos de Angola no grupo B. Atenção, na quadra festiva, nós conhecemos o que é que acontece na quadra festiva, o tal rigor bem propalado pelo professor Oliveira Gonçalves. Dia 22 de dezembro, Angola defronta a África do Sul às 20h30. 4 dias depois, isto em Marrakech, no Reino de Marrocos, 4 dias depois, dia 26 de dezembro, Angola defronta o Zimbábue, novamente em Marrakech. E no dia 29, 3 dias depois, Angola defronta o Egito em Agadir. Para já, esta sequência de jogos, primeiro a África do Sul, depois o Zimbábue e a fechar o Egito. Bem, eu acredito que nesta senda neste emparcelamento, acredito que nós temos boas chances contra a África do Sul, e o Zimbábue está ao nosso alcance. Por isso, o nosso principal adversário será o Egito, e com um bocadinho de sorte nós podemos até mesmo conseguir o apuramento antecipado, mas isso são cogitações, é preciso um trabalho que é para se chegar a esse objetivo. Relativamente aqui ao estágio que o nosso amigo Muquinto disse, temos que ver o período que se vai dar às seleções, que é para se fazer o campeonato, porque os campeonatos na velha Europa não param. Os campeonatos não param. Os jogadores têm que estar rotulados nas suas equipas, que é para chegarem aqui com alguma condição atlética, física, que é para fazermos boa imagem. Mas relativamente ao emparceramento, a África do Sul eu acredito que está ao nosso alcance, com todo o respeito que tem pela seleção e tem estado a trabalhar, mas com base no último CAN que nós fizemos, eu acredito que o emparcelamento até nos satisfaz, porque temos o último jogo com o Egito, e se por acaso claudicarmos em algum destes jogos, aí sim vamos ter que tentar tudo com o Egito, mas já com os resultados dos jogos que, a priori, são mais ao nosso nível, ao nível do nosso alcance. Luís Quintas, diz-se que esta seleção, estes palancas negras, são os mesmos jogadores, todavia já não têm a mesma postura do CAN anterior. A Cinderela virou uma abóbora, a carroça da Cinderela virou uma abóbora. Pensa desta maneira? Acredito que não. É assim, temos que ser realistas. Os objetivos não foram alcançados, isso abana um bocadinho. Mas agora, como disse um quinto, vamos arregaçar mangas, vamos estabelecer objetivos, contar com aqueles que realmente estão interessados em abraçar o projeto, porque isso é preciso que se diga. E vocês vão me dar razão, nestes próximos jogos de preparação, vamos ver, de preparação não, do apuramento ao Mundial, que é para cumprir calendário, acabam por ser jogos de preparação para o CAN. Vamos ter aí alguns dissabores relativamente ao número de jogadores que vêm. E com base nisso nós vamos já poder saber com quem é que podemos contar. Futuramente, já falando das cogitações, se conheço o professor Zé Camaral e acredito que na eventualidade de haver alguma alteração no quadro técnico, também vai haver alteração relativamente à seleção de jogadores, porque, ao contrário do professor Pedro Gonçalves, o Zé Camaral está aqui, conhece os jogadores da nossa praça, tem acompanhado o trabalho da seleção, e ou os jogadores, conhecendo o professor Zé Camaral como conhece, ou os jogadores haviam de estar aí de corpo e alma, ou então havíamos de haver muitas mexidas a nível da seleção, mas isso na eventualidade de... Se for com o professor Pedro Gonçalves, é um trabalho de continuidade, como o professor Oliveira Gonçalves disse bem, todo o treinador nessa altura gostaria de concluir, no caso, um projeto que até teve o seu lado positivo,
E ele, a vida depois da seleção de Angola, ele de certeza absoluta quer sair daqui pela porta grande porque os projetos andam aí e ele quer, independentemente da maneira como vai sair da nossa seleção, pode ambicionar um projeto ou não. Então ele vai tentar tudo para que seja um CAN igual ou melhor do que o CAN passado, no sentido de futuramente, porque, como o professor Oliveira Gonçalves disse, insiste em dizer, o presidente da Federação encontrou esse selecionador. E com base nesses números, no balanço que se vai fazer, acredito muito que vai pesar muito o resultado do CAN, do próximo CAN, para a continuidade ou não, ou para a renovação, no caso, renovação ou não da continuidade do professor Pedro Gonçalves. Olhando para o CAN, professor Oliveira Gonçalves, a África do Sul, o primeiro jogo, o Zimbábue e depois o Egito. Espaço dos dois primeiros jogos, 4 dias entre um e outro. O último jogo, 3 dias. Olha, a nossa seleção, em termos de jogadores, não deve muito a estas seleções. Tem que se elaborar um bom programa e adversários à altura. O Monquito referiu-se há bocado. Nós, quando chegamos à seleção, pedimos Gana, Côte d'Ivoire, Congo. Está a ver, para preparação. Fomos ao Egito e empatamos lá. Fomos ao Congo ganhar 3-1. Ganhamos a Côte d'Ivoire com toda a sua armada, com Drogba e tudo. 2-0 ou 2-1 em França. Fomos ao Ghana e empatamos. Porque eu pedi jogos fortes para preparar a seleção nacional. Eu até queria jogar com o Brasil. Só não jogamos com o Brasil porque o Brasil estava a pedir, estava a exigir 2 milhões e tal de dólares. E a Federação, o Presidente, queres o Brasil? Vamos fazer o Brasil. Quer dizer, depois de ter afrontado Portugal, eu também queria afrontar o Brasil para ver até que ponto os nossos jogadores iam se comportar perante uma seleção brasileira muito forte. Mas eu não tinha um centro de estágio. Estávamos a preparar com o governador de Luanda na altura, o Sr. Job Capapinha, um espaço na Barra de Kwanza para construirmos ali o centro de estágio, com campos, alojamento para os jogadores, porque nós precisamos ter um centro de estágio. O treinador no hotel tem dificuldades em controlar os jogadores. Não controla. Eu tirei os jogadores do Hotel Tivoli e fui levá-los para... Eu me apercebi que no Hotel Tivoli eu não iria ao Mundial. Eu me apercebi que no Hotel Tivoli eu não iria ao Mundial. Não tinha como controlar os jogadores. Então, fui levar os jogadores para o Futungo 12, onde eu tinha o maior controle. E aí eu consegui controlar os jogadores. Assim conseguimos ir ao Mundial. Portanto, primeiro, ter alguém, um agente que consiga arranjar, jogos bons nas datas FIFA. Nós tínhamos o Lucídio Ribeiro, que arranjava jogos bons mesmo. Nós fomos à Europa, jogamos com Ghana, jogamos, como eu disse, a Côte d'Ivoire, ele é que arranjou esses jogos. Jogamos, preparamos, fomos em... Nós, no jogo, todos os jogos de preparação nem perdemos. Daquilo foi preciso, motivou os jogadores e com equipas muito fortes. Acho que, para uma fase final, todas as seleções têm 15 dias para os clubes dispensarem os jogadores. Não tenho bem a certeza, mas era assim, 15 dias. Portanto, esses 15 dias, o treinador vai concentrar os jogadores, vai prepará-los bem, vai fazer jogos de preparação com equipas com futebol mais ou menos semelhante com os adversários que vão defrontar e encorajar os jogadores. Eu dou aqui o exemplo. Nós, quando fomos ao CAN do Ghana, eu disse aos jogadores, nós vamos passar. Os jogadores ficaram assim, professor, isso tem Senegal, tem África do Sul e tem Tunísia. Eu disse, nós vamos passar. Estamos a preparar a seleção para passar. Eu vou preparar a seleção para passar. Nós estávamos a ganhar a África do Sul até 10, 15 minutos do fim, se não estou em erro. A África do Sul empatou. A ideia era ganhar a África do Sul, empatar com o Senegal e empatar com a Tunísia. Quando empatamos com a África do Sul, eu virei as baterias para o Senegal. Vamos ganhar o Senegal. 3-1, né? Sim, e os jogadores, mas professor, é o Senegal. Pronto, eu tinha feito um scouting que me permitia vencer o Senegal. Primeiro, era uma equipa pesada. Nós éramos muito mais rápidos, só tínhamos que trocar rápido a bola e cruzar para o Aquá no segundo posto. O Aquá já não estava. Para o Manucho no segundo posto ou para o Flávio no primeiro posto. Eles eram muito mais rápidos, inclusive, que os defesas senegaleses. No intervalo, saímos a perder 1-0.
Eu cheguei ao balneário e disse, estamos a perder com uma equipa destas. O Cali disse, professor, é o Senegal, ganhou. Eu disse, olha, se vocês fizerem aquilo que nós treinamos, vamos ganhar esta equipa. E fomos para o intervalo, o Senegal não marcou mais, marcámos 3 golos. Portanto, tem que haver do treinador esta parte psicológica para preparar os jogadores. Portanto, a nossa seleção hoje também não tem um psicólogo. Tem que ter um psicólogo para ajudar o treinador nesta tarefa de preparar, do ponto de vista psicológico, os nossos jogadores. Perdeu-se a cultura do psicólogo também no futebol angolano. Pelo menos cá pelo gira-bola. Ok, pronto, não há nos clubes no gira-bola, mas... E há muita gente formada neste setor. Nós, felizmente, para o Mundial, para a preparação do Mundial, levamos o malogrado Dr. Laurindo Vieira, trabalhou conosco e trabalhou muito bem e ajudou-me bastante na preparação psicológica dos jogadores. Nós precisamos, e temos de ter essa cultura já a partir dos sub-15, sub-16, nas seleções nacionais. A Federação precisa de ter um psicólogo para trabalhar com estes garotos. Portanto, uma excelente preparação, com jogos bons, não é? Porque, veja, como é que com o Lucido Ribeiro, como é que se fazia? Nem se pagava o Lucido Ribeiro, ele arranjava a forma de nós irmos jogar e Angola ainda recebia um cachê. E ele tinha 20% deste cachê. Portanto, se calhar, voltar a buscar o Lucido Ribeiro, ele está aí, temos conversado, ele pode arranjar jogos de preparação, portanto, como uma boa preparação, nesta série Angola passa. Estamos a fechar aqui o nosso debate. Em 7º, que mensagem o engenheiro Alves Simões? Parece que o futuro dos Palancas depende dele. Que mensagem? Claramente, ele é o líder da Federação Angolana de Futebol. A esta altura, ele tem que se posicionar. Ele tem que vir a terreiro, dizer o que é que realmente quer. Quer continuar com o treinador? Que assuma. Não quer, também que diga alguma coisa. Precisamos ouvir isso da figura máxima do nosso futebol. A partir dali, se calhar, vamos ter um outro ângulo de podermos abordar o futuro da Seleção Nacional. E a Pedro Gonçalves, que mensagem? Parece que o homem, o que se diz, não se quer demitir, não é? Olha, não quer demitir-se, e disse muito bem o professor Oliveira Gonçalves, que qualquer treinador, a esta altura, quer ir ao Mundial, e, aliás, ao CAN. E por acaso, foi ele que apurou a seleção e tem legitimidade para tal. Agora, é preciso quem tutela o futebol assumir. Quer continuar com o treinador? Que diga. Não quer. Nós vamos fazer as nossas próximas abordagens em função daquilo que for o posicionamento da liderança da própria Federação Angolana de Futebol. Luís Quintas, a mesma questão. Parece que o futebol angolano, os Palancas Negras, dependem de 2 homens. Alves Simões, presidente da Federação, e Pedro Gonçalves, selecionadora nacional. Exatamente. Pronto. Acho que o Quinto esteve bem na abordagem, o Presidente tem que se pronunciar. E muitas das vezes há determinadas questões que são internas da Federação que se pensa, nós não precisamos de trazer isso público, mas nós depois temos a prerrogativa de fazermos as nossas cogitações. Então é preciso que nós os angolanos, que os maiores interessados, precisamos saber o que é que se quer para a nossa seleção, o que é que se preconizou. E para o Pedro Gonçalves, é preciso que se passe, enquanto ele for selecionador nacional, é preciso que se passe essa confiança ao selecionador para poder fazer o seu trabalho. Porque o treinador tem que dormir descansado, confiante que contam comigo, acreditam no meu trabalho e não estão à espera que eu falhe que é para me mandar embora. Enquanto o selecionador estiver ali no muro a contar que mais um jogo, menos um jogo, será que no próximo jogo, se perder, vou continuar isso? As coisas podem não correr bem. Então é preciso que se passe, ou, como disse o Moquinto, ou que se assuma a saída do selecionador, ou que se passe de uma vez por todas uma confiança que você é o nosso treinador até o final da competição, pelo menos até o final do Campeonato Africano, para o treinador trabalhar à vontade, confiante que existe daquele lado, pelo menos por hora, a confiança no trabalho que ele está a desenvolver. Professor Oliveira Gonçalves, que mensagem para os 2 homens, principalmente para o Presidente Alves Simões, como disse muito bem, é seu amigo? Olha, é assim,
no futebol é treinador e presidente, o resto é resto. Portanto, eu lembro-me que na altura do Mundial, quando o Beckenbauer, o malogrado, veio para cá, e ele disse, há uma reunião, marca uma reunião, disse, não, eu quero falar com o presidente e o treinador. Eu não quero falar, eu como presidente e o treinador, eu não estava, tiveram que me buscar para a reunião acontecer. São as duas pessoas com grande capacidade de decisão, mas é assim, eu acho que a esta altura, se calhar, o presidente já não vai tirar, porque senão já tinha tirado. Porque tirar, não é? Tirar, ele não pode dizer, olha, você vai fazer os 2 jogos, depois sai. Também o treinador não tem motivação. Para mim, se tem que tirar, tinha que tirar agora. Era sair agora. E arranjar já um treinador que ia preparar. Portanto, porque estes 2 jogos já é o jogo já de preparação para o CAN. Nós já não temos ainda quem diga, podemos fazer 16 pontos para o segundo lugar. Vai ser difícil. É difícil. São um milagre. Sim. Então, se tiver que tirar, tem que ser agora já. Porque não vai dizer ao selecionador, olha, você vai ficar até os 2 jogos para você sair. Ele não tem motivação. Então é melhor ele ir para casa, pagam-lhe e põe-se já o treinador para preparar a seleção para o CAN. Mas é aquilo que continuo a dizer. Portanto, realmente tem que haver um pronunciamento da direção da Federação. Face os rumores porque quando não se informa, vocês jornalistas dizem que há especulação, não é? Quando não se informa, não se esclarece, quando não há esclarecimento, há especulação. Mas eu acho que o selecionador deveria realmente continuar até o CAN do CAN de Marrocos, não é? É Marrocos. Exatamente. Até o CAN de Marrocos, porque ele conhece os jogadores, trabalha com os jogadores e acredito que pode fazer um bom trabalho, como fez no CAN passado. Portanto, o objetivo, fazer igual ou melhor, como disse o Quintas. Mas, no entanto, só a direção da Federação é que pode decidir. O presidente está ali, o treinador está lá, eles podem conversar, têm conversado de certeza, porque o treinador, quando elabora um programa de trabalho, vai discutir com o presidente. Então estão ali. Professor Oliveira Gonçalves, muito obrigado. Eu é que agradeço. Luís Quintas, muito obrigado. Aniceto Quinto, em segundos. É apenas para transmitir saudações ao professor Oliveira Gonçalves, vindos do Aquá, que é um dos seus maiores ativos. Pediu-me ao entrar no programa que tão logo tivesse com o professor, transmitisse as saudações. Preferi deixar essa parte para o finalzinho do programa. Ok, obrigado, Aquá, meu menino. Tudo bom para si. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja sempre. Isso foi um debate muito interessante. Olhámos para o futuro dos Palancas Negras depois do fracasso na corrida mundial e no CHAN. Atenção, não vamos falar mais do Mundial no CAN, do Reino de Marrocos. Angola, no grupo B, joga primeiro no dia 22 de dezembro ante a África do Sul. No dia 26 de dezembro, defronta o Zimbábue, no grupo B. E no dia 29 tem pela frente o Egito. Oxalá que Angola passe para outra fase com ou sem Pedro Gonçalves. Termina aqui mais um especial debate. Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta, naturalmente, na próxima segunda-feira, sempre com um tema interessante. Rede Girassol, o futuro é agora. Jornalismo diferenciado, com critério e profundidade analítica é conosco. Um forte abraço.